Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprouve a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Baixe sua cabeça, vamos orar uma vez mais. Querido Deus, realmente, muitas vezes nós somos jogados de um lado para o outro, por causa da sabedoria dos homens. Nós queremos nos adequar, nós queremos participar, e muitas vezes nós deixamos de lado a mensagem do Teu Evangelho, deixamos de lado a importância da salvação das almas das pessoas, porque temos vergonha e medo de parecermos loucos. Temos muitas vezes, Senhor, desejo de sermos julgados aceitáveis nessa multidão. Ajuda-nos, que não seja assim conosco. Que essa mensagem pregada por mim, um homem falho, fraco, possa ser anunciada com poder, porque é a Tua palavra. Não porque são pensamentos que vêm de mim, mas porque são explicações que vêm da Tua palavra. Em nome de Cristo. Amém. Queridos, então um breve pano de fundo, um contexto da carta de Paulo aos Coríntios, para vocês poderem entender um pouquinho mais. Paulo, que é o autor da carta à igreja de Corinto, uma igreja que estava localizada na Grécia, propriamente dita. E essa igreja, ela participava de vários problemas, desde duvidar da autoridade apostólica do apóstolo Paulo, mas principalmente a primeira carta nos leva a entender que o grande problema da igreja estava relacionado com a sabedoria humana. Eles estavam acreditando mais na sabedoria humana dos homens do que na sabedoria que vem de Deus, da palavra dele. Essa igreja, localizada na cidade de Corinto, na Grécia, ela estava extremamente influenciada pela cultura grega. Como aqueles que têm vindo na quarta-feira aqui na história da igreja, que o pastor tem ensinado, devem já ter aprendido ou vão aprender que a Grécia era extremamente influenciada pela filosofia de Platão, o pai da filosofia grega. E Platão deixou várias ideias dentro desse entendimento de cultura para os gregos. Então, nós vemos na carta de Paulo aos Coríntios que ele estava muito preocupado com a igreja porque ela estava em alto nível de imoralidade sexual, ou seja, ela não tinha problema com adultério, ela não tinha problema de ter muitas vezes pessoas em seu meio que estavam agindo diferentes do que a Bíblia ensinava. Também nós vemos que era uma igreja que estava inserida numa cidade extremamente pagã, ou seja, eles adoravam vários deuses vindos da cultura grega. Então, eu gostaria de caminhar rapidamente com vocês por esse texto, para depois nós voltarmos no verso 18, que é onde eu gostaria de, se Deus assim com a sua graça nos permitir, gastar mais tempo. Então vocês acompanhem comigo, deixem suas Bíblias abertas. Quem não tem Bíblia, pega uma ali emprestada para o irmão Lucas, que atrás ali tem Bíblias. Só levantar a mão aí que o irmão Lucas já ajeita. E não feche a sua Bíblia, porque nós precisamos do texto bíblico. Então, fique com a sua Bíblia aberta na primeira carta de Paulo aos Coríntios, do verso 18 até o versículo 25. Então Paulo começa dizendo, lembrem do contexto histórico, de que a sabedoria dos homens estava em muito mais evidência do que a sabedoria vindo da Bíblia. Então ele começa dizendo, certamente, claro que sim, a palavra da cruz é loucura
para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Então Paulo vai começar dizendo ali, fazendo uma lembrança do que já está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. E Paulo começa dizendo no verso 20, onde está o sábio? Muito provavelmente aqui Paulo ele faz uso de Isaías 19:12, onde existiam os sábios egípcios que prometiam muita sabedoria, mas de fato não entregavam nada. E Paulo, muito versado, muito entendido no Antigo Testamento, provavelmente ele faz essa ideia. E ele continua dizendo, e onde o escriba? O escriba eram pessoas que anotavam as coisas que aconteciam, eram como se fossem historiadores, né? E aí ele termina por dizendo, onde está o inquiridor deste século? Inquiridor, irmãos, aqui neste contexto, é uma pessoa que gosta de debater. E no contexto grego da cidade de Corinto, era uma coisa muito comum os debates na rua. Pessoas se juntavam, ao invés de ser hoje como é o MMA, pessoas se juntam para ver. Naquela época era para debater, e as pessoas ficavam escutando os pontos de vista intelectuais. Então Paulo aqui ele diz, onde está aquela pessoa que gosta tanto de debate? E aí ele diz, porventura, não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Ou seja, aquilo que para o homem é loucura, não é poder de Deus? E aí ele continua dizendo, visto como na sabedoria de Deus, como do jeito que Deus queria que acontecesse, o mundo não o conheceu. Em outras palavras, Deus estabeleceu que os homens não poderiam conhecê-lo através da sua própria inteligência, mas apenas pela fé que vem na loucura da pregação. É isso que o verso 21 vai nos dizer. E aí ele continua dizendo no verso 22, porque tantos judeus pedem sinais, ou seja, os judeus pediam, se és o Messias que vem de Deus, se é o Cristo, demonstre para nós, nos dê mais maravilhas, mais sinais, mais prodígios, mais milagres. E os gregos buscam sabedoria, porque os gregos gostavam de estimular a sua intelectualidade, ou seja, a sua inteligência. Eles não queriam saber de coisa do tipo, Deus enviou seu filho, vamos debater isso se isso tem condições de ser aceitado por uma mente inquiridora, por uma mente que está sempre raciocinando, que está sempre atrás da resposta correta. E aí Paulo diz assim, nós não somos assim. Nós não estamos apenas atrás de sinais e muito menos atrás de sabedoria humana. Pelo contrário, verso 23, nós pregamos a Cristo e esse crucificado. Escândalo para os judeus. Como pode o Rei da Glória, aquele que viria libertar os judeus do cativeiro romano, do Império Romano, de toda a forma de governo autoritária que eles tinham, ser crucificado numa cruz? O nosso Salvador tem que vir como rei, não como um cordeiro. E para eles isso era escândalo. E para os gentios, loucura, porque isso não tem condições de ser aceito. Uma pessoa que se diz Deus vem à terra, se encarna num nenezinho, vem à terra, passa por todo o sofrimento que o homem precisaria passar, ou passou, ou passamos, sendo Deus. E aí ele morre numa cruz para salvar outros. Isso é loucura. E ele continua dizendo, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, como negros, como brancos, como ingleses, como americanos, como brasileiros, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, não do mundo. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que as dos homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a dos homens. Somente para vocês entenderem, queridos, gentios, quando a Bíblia trata de gentios, geralmente está relacionado com pessoas que não eram judeus. Então, aqui, quando Paulo está escrevendo para esse povo, eram basicamente judeus e gentios. E desses existiam cristãos, crentes, tanto judeus quanto gentios. Mas agora Paulo, ele faz questão de deixar estabelecido a maneira como o povo de Deus deveria se comportar. Um povo que ele certamente não se baseia
em sabedoria humana e tampouco em milagres apenas, e tampouco em coisas que precisam ser sempre autenticadas por experiências. Ele diz não, a palavra da cruz é loucura, verso 18, e é aqui que eu gostaria de andar com vocês. Notem que a palavra da cruz aqui, que Paulo descreve, é uma palavra, um sinônimo, é uma outra forma de falar sobre o Evangelho. E como talvez a maioria daqui já saiba, mas é necessário falar, que o Evangelho que nós estamos falando, que nós tanto falamos, é uma mensagem. É uma mensagem que Cristo veio à Terra morrer por pecadores. Isso é o Evangelho. Isso é a mensagem de que nós precisamos de um Salvador. Nós precisamos de alguém que interceda junto a Deus diante de nós, porque senão nós vamos continuar sendo inimigos de Deus. Essa é a mensagem do Evangelho. E certamente a palavra do Evangelho, a palavra da cruz, é loucura para os que se perdem. Esse é um sinal daqueles que estão se perdendo, que essa palavra, essa mensagem, ela é loucura. Ela não pode ser aceita. E o texto do verso 18 nos deixa muito claro que existem dois tipos de pessoa: os que se perdem e os que são salvos. Os que se perdem e os que não se perdem. Os escolhidos e os não escolhidos. Tudo isso é um escândalo para quem se perde. Você falar que Deus se fez carne, veio à terra para pagar um preço do qual você jamais vai ser capaz de pagar para salvar a sua vida da condenação do inferno. E não só isso, mas principalmente para que você possa sentir alegria em Deus por toda a eternidade. Isso é loucura. Loucura, nos termos nossos portugueses hoje, da língua portuguesa, quer dizer insanidade. Quer dizer que as pessoas que se perdem, elas entendem que os cristãos são doentes, loucos, que eles são fanáticos, que eles são insanos, que eles têm problemas mentais, que eles acreditam que têm um raciocínio normal, mas que na verdade eles vivem um conto de fadas. Eles estão tendo um comportamento de criança, porque uma criança acredita em fábulas. E eles dizem que nós temos um comportamento que não faz sentido neste mundo. Bem, grande parte disso que eles dizem é verdade, porque o Senhor Jesus, descrito pelo evangelista Lucas, no capítulo 18, de 15 a 17, ele diz que as criancinhas vinham a ele e os discípulos diziam: não deixem essas crianças virem, vamos impedi-las. Jesus disse: não, deixem que elas venham. Porque se não forem como crianças, não herdarão o reino dos céus. Em que sentido Jesus queria dizer quando ele explicou isso? Que as crianças, quando elas são de uma idade mais tenra, uma idade menor, elas não confiam em si próprias. Elas precisam de ajuda. Elas não tentam escalar uma montanha sozinhas. Elas não tentam, muitas vezes, dar os primeiros passos sem a ajuda dos pais. E é isso que Jesus diz quando ele quer dizer: as crianças não têm vergonha de dizer que acreditam. Infelizmente, nos nossos dias, as crianças não têm vergonha de dizer que acreditam no Papai Noel. Infelizmente, nos nossos dias, as crianças não têm vergonha de dizer que acreditam no Coelhinho da Páscoa. Infelizmente, as crianças não têm vergonha de dizer que acreditam em Fada do Dente. Mas os pais têm vergonha que as crianças digam que creem em Jesus. Então, seguindo o raciocínio de Paulo, na segunda carta, ele diz assim, no capítulo 2, do verso 4, segunda carta de Paulo, capítulo 4, versos 3 e 4. Mas se o nosso evangelho, ou seja, essa mensagem do poder da cruz, da que Jesus morreu por pecadores, está encoberto, não consegue ser entendida ainda, é para os que se perdem. Porque o Deus deste século, abre aspas, Satanás, fecha aspas, ele cegou o entendimento dessas pessoas, então para elas continua sendo loucura, para que não resplandeça, para que não brilhe a glória do Evangelho de Cristo, a glória dessa mensagem, para que não brilhe, que você seja tocado essa noite e pense assim: nossa, de inimigo de Deus para amigo de Deus, de pecador sem perdão para um pecador perdoado. A mensagem da cruz é loucura.
ela não é uma coisa aceitável meramente pelos homens. Notem que esse texto que eu falei de 2 Coríntios, ele diz: cegou o entendimento dos incrédulos. Cegou. Você explica para a pessoa o que é o evangelho e a pessoa não entende. E pior, ela não quer entender porque ela está cega. Paulo faz essa ideia dentro do contexto para a gente entender da figura de linguagem, porque uma pessoa cega ela é incapaz de enxergar. Ela não tem como por si própria enxergar. E muitas vezes isso pode ser facilmente demonstrado através das vidas e das atitudes. Porque uma pessoa que foi salva, ela começa a fazer uma modificação de princípios. Paulo, em Romanos 12, chama isso de renovação da mente. Seria mais ou menos uma transfusão de sangue, onde você vai tirando a parte ruim e colocando sangue novo. Ou então seria como você parar de ver as porcarias que você muitas vezes assiste na TV para começar a se importar com as coisas de Deus. O que tem mais importância? Ler a Bíblia ou ver a novela das 8? O que tem mais importância? Orar a Deus ou continuar falando mal dos outros? Só que tudo isso não pode ser relacionado meramente com a mente humana. Porque o homem natural, ou seja, o homem sem Deus, ele é incapaz de entender as coisas de Deus. Olha no primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, verso 9, aí, um pouquinho para frente de onde você está. Ele diz assim: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para os que o amam. Isso quer dizer conhecimento de Deus através do poder do Espírito Santo. Vocês acharam que eu ia falar que era o céu, né? Mas não é, sinto decepcioná-los. Talvez mais para frente a gente possa achar algum versículo, mas a ideia aqui é justamente que Deus capacita aqueles que são seus a entenderem das coisas dele, embora com níveis de deficiência, cada um tem suas dificuldades, mas nós começamos a ser desvendados. A verdade do evangelho, ela começa a ser importante, ela começa a ser agradável, ela começa a não ser mais loucura, ela começa a ser poder de Deus. Essa é a diferença. Porém, notem que nesse verso, ele diz, para os que o amam, no final do verso. Às vezes a gente acha que por sermos salvos pela graça, de maneira incondicional, não existam condições que Deus coloca na Bíblia. E aqui está uma condição. A condição é que as pessoas que o amam são aquelas que conseguem verdadeiramente entender. Claro que no processo de amar a Deus, é Ele que nos ama primeiro, por isso que nós o amamos. Mas isso não exclui a sua responsabilidade de desejar amá-lo, de querer a cada dia estar mais perto dele. 1 Coríntios 2:10, próximo diz: mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. E aí ele segue dizendo: porque qual dos homens sabe das coisas dos homens, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. O homem, nós, naturais, conhecemos a nós mesmos. Mas o homem que não tem o Espírito Santo capacitado por Deus é incapaz de receber as coisas de Deus. A palavra da cruz para um homem natural é loucura. Mas para aqueles que já foram alcançados pelo Espírito Santo e gentilmente tiveram seu coração tirado de um coração de pedra e colocado em um coração de carne, agora eles são capazes de enxergar Jesus como seu bem mais precioso. Porque muitas vezes nós não conseguimos, nós falamos para os nossos amados, falamos para as pessoas que gostamos, falamos para os nossos colegas de trabalho, falamos para os nossos colegas de aula, e aí tem uma lista enorme e eles não entendem. Porque somente quem tem o Espírito de Deus pode discernir as coisas espirituais. E aqui eu não estou falando em nenhum tipo de mistério difícil, mas apenas da mensagem da cruz. Esse é o maior mistério de que o Antigo Testamento falava e que o Novo Testamento abre, revela, demonstra. O mistério que tantas vezes nós vemos os profetas falando, nada mais é de a mensagem
da palavra da cruz. Um mistério que eles não tinham capacidade de descobrir, mas vocês têm todo o livro da Bíblia para ver. Vocês têm como saber que a mensagem da cruz, ela é poder de Deus. É esse poder de Deus que vocês devem primeiramente querer. A amizade com Deus e a salvação através de Jesus. De nada adianta você ser próspero, de nada adianta você ser super legal, se você está apenas amontoando, como a Bíblia fala, palha para ser queimada. Em outras palavras, se você está indo a passos largos para o inferno. Aquele que não tem o Espírito de Deus, aquele que não foi chamado, aquele que não foi resgatado, fica nítido o que tem maior importância em suas vidas. E talvez essa seja uma autoanálise que nós deveríamos fazer seguidamente. Por que isso? Porque muitas vezes nós pensamos sempre em nós do que no nosso próximo. E essa é uma característica daquele que é o homem natural, daquele que não recebeu o Espírito do Senhor. Dificilmente perdoa de verdade. Por quê? Porque o perdão verdadeiro vem de Deus. Como perdoar se eu não conheço a Deus? Dificilmente se arrepende, porque os pecados dão prazer e não tristeza. A motivação do que se perde, daquele que está indo a passos largos para o inferno, daquele que acha que essa mensagem pregada aqui é loucura, ela é motivada ao que Paulo fala, pelos frutos da carne de Gálatas 5, 19 e 20, que são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, inveja, bebedice e coisas semelhantes a essa. São os praticantes dessas coisas, aqueles que fazem sempre, repetidamente. O prazer dessas coisas se sobrepõe ao prazer de Cristo. O prazer de coisas que não agradam a Deus não trazem nenhum tipo de culpa. E esse é o maior problema. O prazer dessas coisas, desde o adultério que você comete no seu casamento, não fisicamente, mas ao olhar vídeos ou então ter pensamentos que vão longe, onde você pode ir que ninguém mais vê, mas Deus enxerga. E isso deveria ser o que você pensa. Nessa sala aqui, nós estamos em mais ou menos umas 30, 40 pessoas, ninguém tem a capacidade de ler sua mente, e muito menos seu coração, mas Deus sabe se você está aqui, se essa mensagem tem sido loucura ou poder de Deus. Essa é a questão. Ou então a idolatria, onde nós imaginamos, como esse pessoal aqui da igreja de Corinto, que só idolatria é apenas esculturas, imagens. Mas hoje o nosso iPhone é uma idolatria muitas vezes. Hoje muitas vezes os joguinhos de computador são uma idolatria. A maquiagem em excesso e a beleza sem precedentes das mulheres quererem sempre estarem melhores é uma idolatria. Um esportista que faz o seu esporte, que gosta disso, pode ser uma idolatria. Nós temos a capacidade de tornar coisas boas em idolatria. E é importante que nós saibamos, queridos, que não somos nós que convencemos a nós mesmos. Mas isso não quer dizer que eu não deva falar para vocês. Um pouquinho antes, Paulo fala que, embora seja Deus quem dê o crescimento, um planta e o outro rega. Então é necessário sim que nós cresçamos, para que nós não continuemos como as crianças, que precisam sempre de leitinho, só líquido. Uma criança, tão logo ela vai crescendo, vocês, a maioria que é pai, deve saber que os médicos vão falar, olha, você já pode introduzir uma carnezinha, pode introduzir uma comida mais sólida, porque ela não é capaz de ficar apenas no líquido, ela precisa crescer. E assim é com a palavra de Deus. Chega, irmãos, de ficarmos só no liquidozinho, no leitinho, vamos nos alimentar com força, com comida, que a palavra de Deus seja de fato o alimento que nós precisamos, porque
no mínimo estranho vermos cristãos que são capazes de dizer que morreriam por Cristo, mas pouco têm intimidade com a sua palavra, pouco têm desejo de buscar na Bíblia. Eu não estou aqui dizendo, queridos, que isso é fácil, porque o homem natural gosta das coisas do homem natural. E as coisas espirituais são necessárias a algum esforço. Só que não queiram ficar apenas no superficial. Não queiram apenas continuar seguidamente, como Hebreus 6 vai dizer, que continuadamente, passado o tempo que já deveriam ter, que todos nós aqui já temos um bom tempo de igreja, já deveríamos estar caminhando com as nossas próprias pernas, mas voltamos à estaca certa, temos que novamente explicar o que é o Evangelho, novamente explicar como deve ser a conduta do caráter cristão. Leite, não. Se Jesus nos chamou a sermos luz do mundo, sejamos a luz do mundo. Não porque nós somos a luz, mas porque a luz de Jesus passa por nós. Essas pessoas que ficam ainda no leitinho, elas não se firmam. E elas não conseguem se firmar, porque elas estão sempre buscando uma novidade. Por isso que se você vem à igreja procurando experiências sobrenaturais, nós não somos contrários a isso. Mas se você vem apenas querendo que você saia daqui com o ânimo redobrado e que a palavra seja de motivação, eu digo para você, cuidado, porque isso não tem base sólida. Lembrem daquele texto, daquela parábola que Jesus conta, daqueles que edificam a sua casa em cima da areia. Pode até parecer uma baita ideia, vamos construir um castelo, mas vêm os ventos, vêm as chuvas, eles derrubam porque a base não estava firme. Já nós preferimos seguir o que a Bíblia diz, base sólida, palavra de Deus, como o apóstolo Paulo diz, mas nós não, nós pregamos a Cristo e este crucificado, loucura para uns, mas para nós, poder de Deus. Os perdidos, aqueles que não são verdadeiramente chamados, eles não adoram o Pai em espírito e verdade, porque eles não têm a verdade da Bíblia, para eles se basearem em João 4,23. A verdadeira adoração, irmãos, ela une a cabeça e o coração. Ela faz uma união. Ela não é apenas intelectual só e nem só emocional. Ela atinge o seu... A Bíblia chama, muitas vezes, o coração o centro dos pensamentos, a alma. Aquilo que muitas vezes a gente diz, estou com um friozinho na barriga. A ideia não é que você está com frio na barriga, você está preocupado com alguma coisa. Então a Bíblia, ela une os pensamentos como centro do coração, como sendo o coração. E aí, as pessoas acham que ser extremamente emocional é sinal de Deus. Só que esse é um risco muito grande. O afeto, o carinho, a alegria e a reflexão têm que estar unidos. Não adianta sermos como pessoas com sentimentos extremamente sinceros e extravagantes, sempre em alta, mas como plantas aéreas que não têm raízes para serem firmadas no solo. Porque mais cedo ou mais tarde, assim como a parábola do semeador, a planta que não tem raiz, ela é facilmente arrancada, desviada, tirada do rumo. Agora, a diferença é que Jesus disse, Pai, santifica-os na verdade, porque a tua palavra é verdade. João 17:17. E Jesus disse, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, queridos, é isso que vocês devem procurar. Pessoas, muitas vezes, vêm para a igreja evangélica buscando liberdade. Precisamos mais liberdade de espírito. Se você não escutou, você vai escutar ainda. Mas a liberdade santa na adoração, ela tem que ser fruto da verdade. Uma árvore que parece muito bonita, mas o que seu fruto é podre, não representa o que a árvore de fato é. Então, a ideia é que por mais que você tenha um sentimento religioso sincero, verdadeiro, que você acredite muito nisso, mas se não vier da verdadeira compreensão da palavra de Deus, ele não é nem livre e nem santo.
Porque aí é uma questão do que você tem descoberto e não do que a palavra de Deus lhe ensina. Não importa o quão intenso isso seja, não importa o quão verdadeiro isso seja, não importa o quão prazeroso isso seja. Os que se salvam, eles têm o poder de Deus. Nós temos o poder de Deus. A mensagem da obra da cruz, nós devemos nos alimentar disso, nessa esperança da graça futura. Ou seja, nós temos a certeza de que Deus é capaz, porque Jesus já cumpriu a promessa de que ele morreria pelos nossos pecados. E esse mesmo Jesus que prometeu isso, como nós cantamos aqui, ele nos garante o amanhã. Esse é o poder que vocês devem querer e que eu devo buscar. O poder que Cristo já salvou aqueles que o amam. E isso vai fazer diferença para a sua vida daqui para frente. Porque você não vive apenas mais por uns trocados. Em outras palavras, você não vive apenas por esse mundo. Você não vive como se tudo que existisse para viver fosse somente o aqui e agora. Porque você entende o que é o poder de Deus. Porque você entende que a mensagem da cruz ela é muito mais valiosa do que qualquer outra coisa comparada. E os salvos, eles sabem que a sua salvação não depende deles. Nós sabemos disso. E sim, pela graça que nos resgata, pelo favor de Deus que nos resgata. Nós, a partir de hoje, pelo menos, se ainda nós não temos essa ideia, que nós possamos entender que a palavra da cruz é o que deve fazer diferença na sua vida. A gente entender que antes de você entender isso de Cristo, você é inimigo de Deus. É ruim ser inimigo do vizinho, que você sai na porta e não consegue nem cumprimentá-lo. É ruim ser inimigo de alguém no trabalho, que você tem algum problema que você não pode confiar. Mas isso é incomparável com ser inimigo de Deus. Porque o Deus que nós estamos falando, ele criou as coisas pelo poder da sua palavra. Pense nisso por um momento. Ser inimigo de Deus é declarar guerra contra a pessoa mais poderosa do mundo. Essa semana estavam algumas escavadeiras lá na frente da loja trabalhando e a gente se impressiona com aquilo porque um bracinho vai lá e cavoca o asfalto que nem manteiga, né? Ele vai tirando assim. E eu fiquei pensando, nossa, e quando vem um vendaval, uma tempestade, uma coisa, nada disso tem capacidade de salvar o homem. E tudo isso para Deus não é nada. Então, terrível coisa é ser inimigo desse Deus. Os salvos, eles sabem, queridos, que agora, através de Cristo, e somente através de Cristo, eles podem ser chamados de filhos. Ah, mas não são todas, irmão Adriano, filhos de Deus? A Bíblia diz que não. A Bíblia diz que você se torna filho de Deus quando você entende que a palavra da cruz não é mais loucura para você. Que a palavra da cruz é poder de Deus. Até então são criaturas de Deus. Nossa, mas isso é muito pesado. Eu também acho. Mas é o que a Bíblia ensina. Irei amaciar o que a palavra de Deus diz para contentá-los? Ou irei ser fiel com um Deus que eu não quero como meu inimigo? Sentir prazer em estar na presença de Deus é uma coisa que leva tempo, porque ninguém consegue sentir prazer com uma pessoa que não conhece. Ninguém consegue sentir prazer com uma pessoa que não conversa. Ninguém consegue sentir prazer se você não o escuta. E nós temos muito da palavra de Deus para escutar. Pense em um minuto, quantas vezes nós, e eu me incluo nisso, não trocamos um bom tempo com a palavra de Deus por coisas que não têm valor eterno, como assistir a alguns programas que, além de não ter valor eterno, não edificam em nada. Nós muitas vezes não percebemos que o maior lixo que nós temos perto de nós não é o lixo da sua cozinha ou do seu banheiro, mas é o lixo da televisão, que a todo momento está colocando sujeira para fora para que a sua mente seja cada vez mais
transformada, mas em vez de ser transformada pela palavra de Deus, é transformada pela sabedoria humana, de que Paulo tanto lutou nessa carta aos Coríntios. Domínio próprio é uma coisa que nós lutamos tanto para ter, mas o verdadeiro domínio próprio não lhe dá uma carta de isenção a problemas, mas lhe dá a capacidade de entender como você deve lutar com isso. Eu fico pensando, queridos, nessa nossa caminhada cristã, tantos falando, né? A gente vê que o islamismo está crescendo, nós vemos que o nosso país descarrilhou, parece que não existe mais uma luz no fim do túnel. Mas se a nossa perspectiva de viver é apenas por isso, como diz o apóstolo Paulo, nós somos os mais infelizes dos homens. Mas nós vivemos pela certeza da loucura da pregação do Evangelho, que para nós não é loucura, mas é poder de Deus. E eu queria realmente convidá-los a pensar: se morrer e viver por Cristo é lucro, como Paulo disse, ou se você tem muita dificuldade de abandonar seus ídolos e seus pecadinhos de bolso, aqueles que as pessoas não conhecem, mas Deus sabe. Eu queria verdadeiramente convocá-los a decidir hoje se a palavra da cruz é loucura para vocês ou poder de Deus. Vamos orar.